uma das mais belas doutrinas da Bíblia Sagrada: justificação e regeneração. Como é que um Deus, sendo justo, pode justificar pecadores injustos sem ele próprio se tornar injusto? Muito prazer, se você não me conhece, eu me chamo Carlos Bernardo, você está no meu canal e aqui nós estamos desenvolvendo a salvação. E para esse vídeo vamos usar como base de fonte de pesquisa essa obra do Charles Slater, Justificação e Regeneração. Então tudo que a gente vai falar aqui, grande parte está apoiado nos pensamentos de Charles. E para a gente entender um pouco sobre a justificação e a regeneração, nós temos que começar onde a Bíblia começa, falando do pecado do homem. Porque é o pecado que faz separação entre o homem e Deus. Em uma visão bíblica, o pecado ele é universal. Tanto homem, mulher, jovem ou criança, ele é pecador. Não existe uma nação, ou uma nacionalidade, ou uma raça que é imune ao pecado. Todos são pecadores. Culturalmente falando, pode ser bem desenvolvida, mas ela é capaz de cometer genocídio, assim como as mais bárbaras. A gente pode pegar exemplos de cadeira elétrica, não tem diferença nenhuma de arcos, flechas, lanças, das que têm menos culturas. Todos são capazes de fazer genocídios enormes, porque o pecado está enraizado. De fato, o pecado é o único problema da humanidade. Só que o pecado ele tem dois aspectos: o aspecto interno e o aspecto externo. Uma certa vez Jesus foi indagado pelos líderes que os seus discípulos não lavavam a mão para comer. E Jesus explicou para eles que o que contamina não é o que entra, mas sim o que sai do homem. Quer dizer que o coração do homem era um coração pecaminoso, onde os desígnios maus como prostituição, furtos, adultério, lascívia e todos os males saía do coração do homem. Então esse é o problema interno do pecado, que o homem que não tem Cristo, o homem longe de Jesus, ele tem um coração completamente pecaminoso. Todo homem é fugitivo da justiça de Deus. Ainda que ele não se sinta culpado pelos seus crimes, pelos seus pecados, pelos seus erros, os seus crimes e os seus pecados, os seus erros, eles clamam por justiça, para que a justiça seja satisfeita. Ainda que ele diga que Deus não exista e logo o pecado também não exista, lá no fundo ele sabe que a balança está desequilibrada. É nesse contexto que a Bíblia fala sobre a ira de Deus. O Charles vai dizer que a ira de Deus não é a perca momentânea, descontrolada de um Deus. Também não é uma atitude emocional egoísta da parte de Deus. Não, ao contrário disso, Charles vai dizer que é um ódio santo. É Deus querendo equilibrar essa balança. É Deus querendo punir esse pecado. É Deus querendo executar e satisfazer a justiça e colocar a balança em ordem e acabar de vez com o que está errado. É nesse ponto que a gente encontramos um dos maiores obstáculos da salvação do homem. Como é que pode um Deus justo e reto declarar justificado, declarar justo, um pecador completamente criminoso? Ele mesmo disse em sua palavra o seguinte: que aquele que justifica o perverso e condena o justo, abomináveis são para o Senhor, tanto um como o outro. Agora Charles Leite vai contar então uma história para poder explicar a justificação. A história é a seguinte: um homem chega em casa e vê sua família assassinada. E durante aquela perseguição atrás do bandido, daquele homem que cometeu aquele crime, eles conseguem capturar, então chega o dia do julgamento. E quando estão lá todas as testemunhas esperando pela justiça para que aquele homem seja preso e condenado pelo seu crime, o juiz, que é um homem bom, que é um homem reto, diz que aquele homem está justificado diante da lei. Todas as pessoas que estavam naquele tribunal com certeza ficaram apavorados pela decisão do juiz. Mas como pode? Todo mundo sabia, o próprio juiz sabia que foi aquele homem. Como ele declara justo? Como é que pode isso acontecer? Então você pensa, se nós como homens temos essa ideia, imagine Deus
dando absolvição para filhos de Adão, que cometeram os pecados horríveis, tremendos diante da lei de Deus, poder ser justificado por esse Deus? A resposta é só uma. Alguém teria que morrer no lugar, ou alguém teria que pagar pelos crimes daquele que cometeu o assassinato. É aí que entra a boa notícia. É aí que entra a absolvição. Jesus morreu no lugar dos pecadores. Jesus pagou o preço que tinha que ser pago para satisfazer a justiça de Deus. Como é que essa transação acontece? Como é que a gente entende essa morte de Cristo para que a gente tivesse o perdão e a justificação? A gente precisa se atentar a uma palavra pequena: imputar. Essa palavra ela tem muito significado. Ela é muito grande quando a gente fala da justificação. E a gente começa a entender sobre essa palavra na carta de Paulo a Filemão. A história todos conhecem. Paulo escreve a carta ao irmão Filemão, falando do escravo, né, que estaria ali voltando para o seu dono, que era o Onésimo. E Paulo diz, se ele causou algum prejuízo a você, lança na minha conta, joga na minha conta esse débito. A conta não era de Paulo, mas Paulo fala, lança sobre mim esse débito, imputa sobre mim e não sobre o escravo. Então a gente entende isso, que Cristo ele morreu e Deus agora não leva em consideração os nossos pecados, mas ele foi imputado em Jesus. A conta não era de Paulo, a conta não era de Jesus, mas Jesus recebe esse como débito e paga ele totalmente na cruz. Da mesma forma que Paulo fala do débito de Onésimo, ele também, Jesus, joga o débito da nossa conta, todo o nosso pecado sobre ele. Ele não imputa a nós, mas imputa a ele o pecado que nos levaria à perdição eterna. A justificação ela tem pelo menos 3 características. E a primeira delas é que a justificação é através do sangue de Jesus. Para aplacar a ira de Deus, para satisfazer a justiça, tinha que haver derramamento de sangue. O sangue é derramado na cruz, o Cristo é morto em favor dos pecadores, acontece a justificação e a ira de Deus é aplacada. Em outras palavras, quando Deus olha para o homem, para o pecador, ele já não vê mais o pecado daquele homem. O que ele vai ver agora é o sangue de Jesus. Então, a justificação por meio de pagamento de resgate, derramamento de sangue, justiça satisfeita da parte de Deus. Justificar significa declarar justo. Quando Deus nos justifica, ele não nos torna justo, mas ele nos declara justo. Tornar justo é uma outra coisa que a gente vai aprender lá na frente na regeneração. Mas agora Deus declara, ou seja, diante da lei de Deus, a gente somos declarados justos através do sangue de Jesus. Quando um juiz aqui na terra, ele declara um criminoso, que ele pagou a sua pena, quando ele declara aquele homem justo, ele não mudou o homem por dentro, ele continua a mesma pessoa. Só que diante da lei, diante dos olhos da lei, aquela pessoa é uma pessoa justa. Ela já cumpriu ali então sua pena e foi justificado. Mas dentro, o coração e tudo que ele é, não foi modificado. Isso acontece na regeneração. Não existem níveis na justificação. Ou o homem está 100% justificado, ou ele já está condenado. Se um assassino que cometeu 7 homicídios e é condenado apenas por um, ele ainda é condenado. Ou seja, se um pecador ainda tiver que por conta própria pagar por aquele pecado, ele estará condenado eternamente para o inferno. E a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ou seja, quando ele foi justificado, é até o final da sua vida nessa terra, para ele depois herdar a eternidade. Então a justificação é de uma vez por todas. E por final, a justificação é pela fé. Uma vez justificado, temos paz com Deus. O Charles vai usar 2 exemplos aqui para dizer da justificação pela fé, um até meio que polêmico. Ele vai dizer assim que um homem acorda pela manhã e briga com a sua esposa, vai trabalhar mal-humorado, passa o dia inteiro ali naquela situação, quando chega em casa pede perdão para Deus primeiramente e depois pede perdão para sua esposa.
Nesse momento ele consegue então chegar em casa e pedir o perdão para a esposa. A justificação continuou na vida dele. Desde manhã, durante o dia, ele não deixou de ser justificado. A justificação continuou na vida dele. No outro exemplo, que é um pouco mais polêmico, ele vai dizer que o mesmo homem também saiu para trabalhar e também brigou com a sua esposa e durante a manhã ficou remoendo aquilo, ficou bem mal com aquela situação. Ele sabia que estava ali, que tinha cometido um pecado, que estava errado, mas quando chegasse em casa ia se retratar. Só que no meio do caminho sofre um acidente e morre sem pedir perdão. E o Charles Leite vai dizer que esse homem não perdeu a justificação, porque se ele durante o dia inteiro foi remoendo aquilo e aquilo lhe fez mal, o que era se não fosse o Espírito Santo trabalhando e a justificação operando sobre a vida dele? E mesmo que ele morreu sem conseguir pedir o perdão, ele estaria salvo, porque a justificação manteve na vida dele, porque foi num ato de fé, logo no início da sua vida cristã. A gente vai conseguir amarrar isso aí. O Charles ele consegue dar um nó nisso tudo quando ele vai falar de regeneração. Mas a justificação é pela fé. Agora vamos falar sobre a regeneração. A justificação ela foi algo que aconteceu no céu. Deus olha para o homem e vê ali o homem pecador, alguém precisa morrer, então Cristo morre e agora ele vê o sangue de Jesus e nos declara justificado. Então diante da lei nós estamos justificados. Isso acontece no céu. Já a regeneração é algo que acontece internamente, é algo que acontece aqui na Terra. O Charles Leite ele vai usar uma ilustraçãozinha, né, uma parábola universitária para poder explicar sobre a justificação e já puxar para a regeneração. Ele vai dizer que numa universidade, logo no início do ano letivo, o professor chega e diz assim, ó, vocês todos passaram de ano com a nota 10, a nota máxima, não precisam mais se preocupar, porque vocês já garantiram aí a sua passagem, né, no final do ano. É mais ou menos o que aconteceu na justificação. Quando Cristo nos justifica, ele já garante para nós a eternidade. Vocês foram justificados. Então, não se preocupem. Agora tem de paz, agora é só satisfazer a vontade de Deus. E aí a gente pode se perguntar, né? Porque ele puxa esse pezinho já para a regeneração. Algumas pessoas vão dizer, já então que eu estou salvo para sempre, Cristo já me deu a nota máxima, então eu posso levar a minha vida como eu quiser. Mas ao contrário de que muitos pensam que uma vez salvo, salvo para sempre, é bem diferente, porque quando a justificação acontece, simultaneamente há a regeneração. Então, esses dois acontecimentos, esses dois milagres acontecem simultâneo. Quando Deus justifica, ele regenera o homem, ele transforma em uma nova criatura. E é isso que a gente vai aprender agora. A partir de agora, então, o homem ele é justificado e regenerado. Então, ele é uma nova criatura. Ele é uma nova criação de Deus. E ele também recebe um novo coração. Olha o que a Bíblia diz sobre essa promessa de uma pessoa que foi regenerada. Em Ezequiel 36, 25, diz assim a palavra de Deus. Então aspergirei água pura sobre vós, e ficarei purificados. De todas as vossas imundícias, e de todos os vossos ídolos, eu vos purificarei. Dar-vos-eis coração novo, e porei dentro de vós um novo espírito, e tirarei de vós um coração de pedras, e vos darei um coração de carne. E porei dentro de vós o meu espírito, e fareis que ande nos meus estatutos, e guarde os meus juízos, e observes a minha lei. Então essa é a maravilhosa promessa do Evangelho, que Deus vai nos dar um novo coração e um novo espírito. E você viu que no final do versículo ele diz assim, e que vocês vão guardar os meus estatutos, vão guardar as minhas leis, a gente vamos cumprir. É a maravilhosa promessa do Evangelho. Você vê que essa ação do Espírito Santo na nova criatura, com esse novo coração, ela não vai permitir que o homem viva pecando. Não vou dizer que quando você é regenerado, que quando você tem um coração novo, que você é uma nova criatura, que você jamais vai pecar. Não, ao contrário disso. Você vai ter forças para vencer o pecado. Então, aquele que é regenerado e aquele que foi justificado por Deus, ele não vive pecando. Entende? A parábola agora lá
quando ele diz dos estudantes lá da universidade, já que temos a nota máxima, então vamos pecar. Ao contrário disso, quando Deus nos regenera, quando há a regeneração, esse coração agora está disposto a obedecer a Deus. Essa nova criatura está com um espírito novo, um coração novo, e esse coração e esse espírito vai fazer com que a gente obedeça a Deus e teremos amor pela lei do Senhor. Você vê, tem que mudar. Deus diz que tira o coração de pedra e coloca um coração de carne, aonde os estatutos dele estará escrito em nosso coração para nós obedecermos eles e não viver em pecado, como muitas pessoas pensam que o cristão ele vive pecando. Não, o pecado ele é um acidente na vida do cristão, porque ele foi regenerado, ele já tem força para vencer isso. Agora, caminhando para a reta final desse vídeo, vamos falar sobre o novo nascimento, que é uma terceira parte aí então do ato da regeneração. No Evangelho de João a gente vai ver Nicodemos falando com Jesus no encontro ali noturno. Nicodemos era um príncipe ali dos fariseus, um homem muito estudado, conhecedor da Bíblia, da Torá, né, do Antigo Testamento. Ele vai dizer para Jesus que as coisas que Jesus faz, só faz porque realmente Deus está com ele. Então Jesus vai falar sobre o novo nascimento. Diz que quem não nascer da água e não nascer do Espírito, jamais vai ver o reino de Deus, o reino dos céus, né? Então Jesus está falando ali do novo nascimento, que também é uma promessa que acontece na regeneração. Todo regenerado, ele nasce de novo. Não existe nada mais impactante que um nascimento. E o nascimento na parte material agora estou falando. Porque quando nós nascemos, quando ali nós somos concebidos, tudo muda. Nada vai ser igual novamente. A gente passa agora a existir numa esfera material. Então a gente vamos crescer, vamos se desenvolver, vamos ser pessoas, vamos ser ativas dentro da sociedade, do trabalho. Então tudo vai ser diferente. Então muita coisa muda com o nosso nascimento. E na vida espiritual é a mesma coisa. Jamais, depois que você nasceu, jamais vai ser igual. Agora você passa a realmente existir. E quando a gente fala espiritualmente, Jesus está falando, se você não nascer da água e nem nascer do Espírito, você não vai ver o reino de Deus. Ele está falando agora de um existir realmente, quando nós nascemos de Deus, porque diz que o Espírito, né, ali, quem não nascer do Espírito, ou seja, quem não nascer de Deus, né, jamais vai ser o reino, vai ver o reino dos céus, o reino de Deus. Ou seja, o regenerado, ele tem um novo nascimento que vai impactar agora para a eternidade. Agora passamos a existir. Em outras palavras, quer dizer que agora você nasceu de Deus. Uma hora você nasceu da sua mãe, o nascimento natural das coisas, você está morto em delito e pecado. Acontece em um certo momento da sua vida a justificação juntamente com a regeneração, então você tem um novo nascimento. Esse novo nascimento que é em Deus é o nascimento que o próprio Deus habita dentro de você. Então isso faz parte da regeneração. E aí a gente volta a bater na mesma tecla, que aquele que é regenerado, ele teve um novo nascimento, ele não vive em pecado, porque ele foi justificado por Deus, ele foi regenerado, foi declarado justo, agora o próprio Deus habita dentro dele. E o que muda com isso? Porque uma hora ele não tinha forças para vencer o pecado, porque ele estava morto no delito, morto no pecado. Agora Deus o justifica, o chama para a vida, nasce de novo, uma nova criatura, um novo coração. E agora o Espírito Santo de Deus habita dentro dele. Agora o Espírito Santo lhe dá forças para vencer o pecado e para vencer todo tipo de mal. É isso que acontece na justificação e na regeneração. O homem é completamente mudado, justificado, declarado justo, é uma nova criatura, tem um novo nascimento, um novo coração, o Espírito de Deus habita dentro dele e agora ele está pronto para a eternidade. É claro que o livro se aprofunda muito mais. Se você quiser saber mais de justificação e regeneração, você pode estar adquirindo essa obra, você pode estar se aprofundando mais, mas num pequeno resumo, é isso que significa a justificação e a regeneração. E Deus abençoe a todos, estamos sempre desenvolvendo a salvação e até o próximo vídeo. Tchau!